Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 11 de setembro. Estou gravando esse planejamento às 5 horas da tarde do sábado. É um momento que eu tenho aqui um pouco mais tranquilo, antes de aproveitar um pouco mais o dia aqui com a família. Afinal de contas, eu estou dentro do escritório desde as 7h30 da manhã, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar, vou lembrar vocês, se vocês quiserem saber como é que foi o meu dia a dia de trabalho, quiserem ter um contato um pouco mais próximo comigo de graça, é só vocês acompanharem o meu canal do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Não tem custo nenhum, você pode acompanhar tanto pela web ou baixar o aplicativo do Telegram. Ali eu geralmente mando o meu resumo do dia, comento com vocês o que eu estou trabalhando. Não é um grupo de tips, não é um grupo de entradas, mas eu comento muitas coisas do que eu estou vendo nos jogos com vocês, tá bom? É uma forma da gente interagir de forma mais próxima e também reduz um pouco da necessidade de eu trazer esses resumos aqui para o YouTube, porque senão eu teria que gravar sempre depois do dia de trabalho. Sábado não tem jeito, eu tenho que gravar depois porque eu tenho que dar atenção desde cedo para os jogos. E vocês estão vendo que eu estou cansado, né? Mas ao longo da semana é mais fácil a gente fazer o resumo por lá. Beleza? Então vamos começar? Antes disso, lembrar vocês que essa semana tem Liga dos Campeões, a Betfair está com uma super cotação de 14 para o ambas marcam entre Bayern e Barcelona. Eu acho muito boa essa super cotação. Afinal de contas, a gente vai ter a lei do ex-provável, né? O Lewandowski, se ele está em campo, é quase certeza de gol pelo Barcelona. Marcou mais um hoje, acho que foi um, né? Que ele entrou e marcou. O Barcelona goleou o Cádiz. E o Bayern vem a 3 jogos sem conseguir vencer, hein? Vem marcando, mas vem a 3 jogos sem conseguir vencer. Empatou 1-1, se eu não me engano, com o Borussia Mönchengladbach. Empatou 1-1 com o Union Berlim. Empatou agora 2-2 com o Stuttgart dentro de casa, tá? Então, se você não tem conta na Betfair, aproveita o link aqui embaixo para se inscrever. E depois que você se inscrever, você pode participar dos sorteios aqui do canal, valendo uma banca de R$30 todos os dias. O vídeo de domingo são 2 bancas, hein? Aproveita então e comenta seu usuário aí embaixo. Beleza? Tem o regulamento aí no primeiro comentário fixado. Vamos começar então separando o que a gente vai fazer. Nos fins de semana, eu geralmente não consigo trabalhar as ligas mais alternativas, tá? Eliteserien, aqui a Suécia, é um pouco Eredivisie, para mim é um pouco mais difícil, então eu foco nas minhas ligas principais para eu conseguir ter o máximo de atenção possível, tá? Então não vou nem abrir para não ter vontade. Colônia ou não Berlim? A gente não tem a cotação aqui, tá com um bug novamente aqui no radar. Eu vou utilizar aqui o Flashscope para dar uma olhada nessas cotações. Eu dei uma olhada no Twitter hoje, eu não sou muito de usar Twitter, mas a quantidade de gente reclamando do Modeste que saiu do Colônia e foi pro Dortmund é absurda. Óbvio que a cobrança no Dortmund é totalmente diferente, né? O Modeste era o principal jogador do Colônia, fazia vários gols de cabeça, mas infelizmente no Dortmund o sarrafo ali é bem alto e ele não está conseguindo dar conta. Tá jogando mal pelo chão, não consegue fazer um bom pivô e não consegue progredir pelo alto como era tão forte pelo Colônia. Ouso até imaginar que o Modeste daqui a pouco perde essa titularidade aí. O Dortmund acabou trazendo ali por questão de oportunidade e tudo mais, com a saída do Haaland. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Colônia sobrevive sem o Modeste, tá? O Colônia está aqui em 7º lugar. Os últimos jogos do Colônia foram 5 partidas sem derrota. A última derrota foi para o Videoton nos playoffs de qualificação para a Conference League. Depois ele acabou devolvendo a vitória, ou a derrota no caso, fora de casa se classificou. Ele vem de um empate 1-1 contra o Frankfurt fora de casa, um empate contra o Stuttgart 0-0 dentro de casa, vitória contra o Wolfsburg 4-2, uma bela vitória, e teve agora um empate contra o Nice na Conference. É na Conference, né? Acho que ele está na Conference League, se eu não estou enganado. Beleza? Então, não vem sentindo tanta falta assim do Modeste. O time do Union Berlim está de vento em popa, né? Ainda é um dos únicos aqui invictos da competição, junto com o próprio Colônia e o Bayern de Munique, tá? São os 3 únicos invictos na Bundesliga. Então, são 2 times que ainda não perderam. O Union Berlim vem de um empate contra o Bayern de Munique. Isso é uma coisa muito interessante para os moldes e para o tamanho do Union. E vem de uma derrota dentro de casa. Aqui eu já acho que é, se eu não estou enganado, Europa League para o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, tá? Eu imaginava um pouco mais o Union Berlim nesse jogo. Aqui a gente tem uma cotação parelha, então eu não vou
assim, expandir tanto, a gente está começando, não tem tanta estatística ainda. Eu vou colocar como correção de preço aqui. Expliquei ontem para vocês no vídeo o que é correção de preço, mas se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tá ali o meu curso para vocês gratuito, tá? Não adianta eu ficar repetindo o assunto que está no curso para vocês, é só vocês terem um pouco de interesse para aprender, beleza? Caso seja, obviamente, a ideia de vocês aprender um pouco mais sobre o trade. Beleza? O outro jogo é Freiburg e Borussia Mönchengladbach. O Freiburg pode assumir a liderança da competição isolada se vencer. Afinal de contas, o Hoffenheim venceu hoje, se eu não me engano até goleou, e o Bayern de Munique não conseguiu passar pelo Stuttgart dentro de casa. São 3 jogos sem vitória do Bayern. O Dortmund também tomou ali uma sapatada do Leipzig, não conseguiu pontuar, então cabe aqui o Freiburg, se vencer o Borussia Mönchengladbach, até se empatar, ele vira o líder aqui momentâneo da competição. Um excelente início do Freiburg, um time com uma bola parada espetacular, vai enfrentar aqui o time do Gladbach, que não vem tão bem na parte ofensiva. Os jogadores do Gladbach antigamente, Thuram, Plea e até o Embolo que saiu, davam um gás muito grande para o Gladbach. Hoje em dia já é uma coisa mais complicada. A gente tem aqui nos últimos jogos o Freiburg com vitória contra o Karabakh, aqui nas competições da UEFA, dentro de casa, venceu o Leverkusen 3-2 fora de casa, tinha vencido o Bochum em casa e também venceu o time do Stuttgart por 1-0 fora de casa. Tem uma derrota que vocês não estão vendo aqui, que é para o Dortmund, e aí vocês lembram daquele jogo que o Freiburg vinha muito bem, dentro de casa, acabou tomando um frango e aí se desconcentrou, tá? Então essa é a única derrota que a gente tem aqui do Freiburg na competição, porque ele venceu 1, 2, 3, ele venceu todos os jogos tirando esse jogo contra o Dortmund. Foi uma derrota meio que estranha, porque foi uma situação onde o Freiburg estava muito bem no jogo e acabou se desconcentrando. É uma situação que pode acontecer, tá? De cotação aqui a gente tem 2 odds do Freiburg. Eu trago mais esse jogo para correção de preço também. Não acho que vai ser um jogo aqui para ler a pior equipe em campo, direcionada só para o Gladbach, porque o Gladbach também tem alguns jogadores que podem ressurgir aqui nesse jogo. Das últimas vezes que se enfrentaram, a gente teve um 3-3, um 6-0 e quase todos esses gols aqui do 6-0 foram de cabeça, tá? Isso é por conta da boa bola aérea do time do Freiburg, um 2-1, um 2-2, então eu também posso colocar e especular esse jogo aqui para gols. Caso eu tenha uma trocação muito franca e não tenha oportunidade no Match Odds, eu posso trazer esse jogo aqui para o mercado de gols. Matamos então a Bundes 2, a Bundes 1, a Bundes 2 é muito fácil, tá? Primeiro, São Paulo nos últimos 3 anos tem sido um dos melhores mandantes da segunda divisão. Joga muito mal fora de casa, joga muito bem em casa, tá? Isso é uma coisa interessante que a gente tem que ficar de olho. Nenhuma derrota até agora dentro de casa, 2 vitórias e um empate, tá? O Sandhausen é o pior visitante da competição, apesar de não ter começado tão mal assim. Em casa, o Sandhausen tem 3 jogos e 3 derrotas. E das últimas vezes que o Sandhausen enfrentou o São Paulo na casa do São Paulo, o São Paulo venceu as últimas 4 partidas, tá? Então tem um mini tabu aqui. Não acho que vai ser interessante buscar a vitória do São Paulo, eu acho que o interessante aqui é buscar mercado de gols, tá? Magdeburg e Furt. O Furt até ensaiou uma virada contra o São Paulo, a gente estava comentando deles agora, dentro de casa, estava perdendo de 1-0, virou para 2-1 no início do segundo tempo, eu estava lá naquela virada, depois se deixou empatar pelo São Paulo 2-2, quase tomou a virada de novo, né, virada da virada, então é um time que ainda não se encontrou, tá? Se a gente colocar aqui, ainda é o vice-lanterna da competição, só perde para o próprio Magdeburg, né, só que o time tem 4 empates em 7 partidas. São as piores, uma das piores defesas da competição junto com o time do Braunschweig. O time do Magdeburg ainda não se encaixou, é o atual campeão da terceira liga, tem um ataque que pode ser mais produtivo, que pode ser mais promissor, mas ainda não se encontrou. Parece que o nível de competição fez muita diferença aqui. Tem uma saída de bola muito ousada com o goleiro líbero. Não se assustem de ver o Magdeburg com o goleiro quase na intermediária. Ele faz essa saída de bola e vira e mexe, acaba cometendo algum erro e tomando um gol, tá? Então, para mim, é jogo para gols. 2 equipes de desespero é sempre bom de se trabalhar. Kaiserslautern e Darmstadt. O Darmstadt que briga aqui em cima para a liderança da competição. Se vencer, cola aqui de novo no Hamburgo, já que o Heidenheim empatou fora de casa hoje com o time do Karlsruhe. O time do Kaiserslautern está fazendo uma temporada bem interessante, está sendo mais ofensivo do que eu imaginava. Na terceira divisão era um time bem econômico nos gols. Os últimos jogos do Kaiserslautern, dentro de casa, um empate 4-4 com o Magdeburg, foi um espetáculo esse jogo.
e uma derrota 1-0 para o líder Paderborn, tá? A última vitória foi contra o São Paulo, mas o São Paulo perde sempre fora de casa, é foda. O Darmstadt, fora de casa, vem de 3 vitórias seguidas contra Hamburgo, Braunschweig, e aqui a gente tem uma DFB Pokal, também eliminou aqui o Ingolstadt, tá? Então, a gente tem uma campanha muito boa do time do Darmstadt nesses últimos jogos. O Darmstadt, cara, dentro de casa pelo menos, ele não costuma parar de jogar quando marca um gol. Então também acho que a gente pode ter uma ideia aqui boa de mercado de gols. Beleza? Os últimos jogos entre eles foi lá em 2018, quando o Darmstadt ainda frequentava a terceira ou o Kaiserslautern a segunda. Então, para mim, não tem muita coisa aqui que dê para se aprofundar, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque o Kaiserslautern não é um time bobo. Ele subiu muito melhor da terceira divisão do que o Braunschweig e do que o time do Magdeburg, tá? Bom, eu acho que da Alemanha é isso, tá? Na La Liga a gente tem o Real Madrid que acabou de perder a liderança da competição para o Barcelona. Essa odd do Real Madrid tá a 1,25. Eu vou comentar uma coisa com vocês. Eu vou separar o Real Madrid aqui para buscar a oportunidade de estar a favor deles. Mas lembrando, trabalhar o Real Madrid não é uma tarefa fácil. O Real Madrid não é um time que fica dando padrão de superioridade o tempo todo, tá? O Real Madrid é um time que pode sim jogar de forma mais reativa em alguns momentos do jogo, ok? Então tomem um pouco de cuidado com o tipo de leitura que você aplica aqui. O Mallorca ainda não perdeu fora de casa, tá? E o Real Madrid em casa tem um jogo apenas e uma vitória. Vale uma consulta de back real, dosando a expectativa, óbvio, do estilo de superioridade que você está esperando. Os outros jogos aqui não me interessam tanto. O Betis eu até costumo fazer contra times menores, mas o Villarreal vem muito bem na competição. Inclusive o Villarreal está invicto, tá? As últimas partidas do Villarreal fora de casa, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. 5 gols marcados, nenhum tomado. Então vai ser aqui um confronto duríssimo para o Betis, mas para o Betis eu gosto, como eu falei, de trabalhar tanto o Betis até o próprio Villarreal, que eu trabalhei nos últimos jogos, contra equipes menores. Terceira Liga da Alemanha, eu tinha comentado com vocês ontem sobre o 1860 Munique, foi um jogo muito bom contra o Elversberg, foi 4-1, o Elversberg assumiu a liderança da competição agora, tem um ataque melhor, né, o saldo, enfim. Mas desses dois times aqui não estou acompanhando tanto, a gente tem o Dresden aqui, que é muito conhecido nosso, mas é uma alçada muito longe para mim. Na França eu não tenho trabalhado nada a não ser o time do PSG. Na Premier Division a gente pode dar uma olhada aqui nesse back ao Shamrock Rovers, que teve um 0-0, se eu não me engano, contra o Djurgårdens. Aqui o Shamrock é da Premier Division da Irlanda, e o Djurgårdens, se não me engano, é da Suécia, não é? Foi aqui Conference League, se eu não estou enganado. E o Shamrock pega o Finn Harps, que é o pior colocado da competição. São 4 vitórias em 28 partidas. Dentro de casa o Shamrock não perdeu nenhuma, são 11 vitórias. E como visitante o Finn Harps só venceu uma, tá? Lembrando, tomar um pouco de cuidado com a dosagem, intensidade e também de escalação, porque o time do Shamrock pega o Ghent também pelas competições da UEFA no dia 15, tá? Mas eu acho que a gente pode ter uma vitória do Shamrock aqui, principalmente de olho no primeiro tempo. Premier League está parada por conta da morte da rainha. Eu não sei se vai ter esse jogo aqui da Premiership, mas também não são equipes que eu costumo trabalhar. Na Primeira Liga de Portugal, eu quero dar uma olhada aqui no nosso querido Braga, que começou muito, muito bem a competição, com 4 vitórias e 1 empate. Aqui nesse momento é o segundo colocado, mas o Porto já está vencendo aqui o time do Chaves nesse momento, né? E deve estar assumindo aí a segunda colocação. 1,57 a odd do Braga. Eu gostaria de vir para trabalhar um Lei ao Rio Ave, tá? Por mais que a gente tenha um Braga voando, eu gostaria de estar mais no match odds aqui, buscando algo contra o Rio Ave. O que a gente vai ter, provavelmente, é um Rio Ave muito perigoso, lembrando que o Rio Ave venceu o Porto por 3-1, tá? Então toma um pouco de cuidado. É claro, pô, ontem eu falei, toma cuidado com o Sport que vai pegar o Portimonense deu trabalho e não tinha perdido nenhuma na competição ainda, se eu não me engano, meteu 4 no Portimonense, acho que foi 4-0. Toma cuidado com o Chaves, porque o Chaves complicou a vida do Sport, o Porto já em 3 minutos de jogo, o Taremi já meteu um gol. Então, e quem deu o trabalho de fato para o Benfica foi o Famalicão, que não vinha tão bem, então foi tudo trocado, né? Então aqui mesmo o Rio Ave tendo vencido o Porto, pode ser que ele não jogue tão bem contra o Braga, e a gente tem uma oportunidade aqui de trabalhar o match odds. Aqui eu já estou direcionando caso eu tenha leitura para trabalhar contra
o time do Braga. Vou deixar o Brasileirão para o final. Vamos aqui de Série A italiana. Nós temos a Atalanta contra o Cremonese. A odd da Atalanta nesse momento é 1,33. É uma cotação de back Atalanta, né, para tentar buscar alguma coisa a favor, mas eu não descarto trabalhar o mercado de gols aqui. Por quê? O time da Cremonese é muito ofensivo, tá? Já está aqui numa situação muito perigosa. É o time com um dos piores desempenhos da competição. Vocês não estão vendo aí. Abaixo dele somente o Monza. E no caso a Sampdoria, eu não sei como é que tá a Sampdoria contra o Milan. Até o momento que eu vi estava 1-0 Milan, mas eu estava com um cartão vermelho. A Atalanta não vem fazendo bons jogos dentro de casa nas últimas temporadas, principalmente a última, mas nessa temporada, por enquanto, está invicta, tá? Uma vitória e um empate. Então, vamos ver se isso surge efeito. Fora de casa, a Atalanta continua muito bem. 3 jogos, 3 vitórias. O time do Cremonese não venceu nenhuma, então fica muito difícil analisar alguma coisa, mas é como eu falei, o estilo de jogo do Cremonese é muito ofensivo e a gente pode ter aqui um cenário tanto de back Atalanta, caso a gente tenha uma superioridade muito clara, como também de situações, caso o Cremonese saia atrás, de desespero do Cremonese e uns contra-ataques da Atalanta, tá? Então, na minha opinião, dá para trabalhar tanto uma possibilidade de back quanto o mercado de overgoals. Bolonha e Fiorentina. Principalmente a Fiori tem me decepcionado muito esse ano. Eu criei muita expectativa para a Fiori ofensivamente, não tem sido isso que eu vi. Então a gente tem uma cotação aqui de 2,90 para o Bolonha, 2,45 para a Fiorentina. É um jogo que dá para trabalhar aqui alguma coisa relacionada à correção de preço sem viés, tá? Muito cuidado aqui porque nenhuma das equipes começou bem. Os últimos jogos entre eles, a gente teve aqui um 1-0, um 3-2, um 3-3. Esses dois aqui chamam bastante a gente para o mercado de gols, mas teve um 0-0 também aqui em 2021, tá? Então, deixa a leitura te dizer se vale a pena ir para os gols ou não, mas de preferência ficar aqui no Match Odds. Eu vou deixar de lado esse Lecce e Monza, porque são duas equipes que subiram agora da segunda divisão, eu tenho pouco conhecimento sobre elas, apesar do desespero do Monza, pode ser uma boa oportunidade para o Monza pontuar, porque eu já vou fazer esse jogo do Bolonha no mesmo horário e também quero dar uma olhada aqui em Sassuolo e Udinese, tá? Não trabalho o mercado de Match Odds no Sassuolo, então já vou selecionar aqui o mercado de gols, tá? Lembrando que a Udinese está numa fase muito boa, a Udinese só goleou o time da Roma por 4-0 e também tinha vencido a Fiorentina. Antes disso também venceu de virada aqui, se eu não me engano, o time do Monza, tá? O Sassuolo, se tivesse sem o Berardi, eu vou cancelar essa minha possibilidade, tá? Vou até dar uma olhada aqui de novo. Berardi Transfer Market, porque é um jogador fundamental para a equipe. Segue lesionado, lesão no bíceps femoral. Eu já vou então possivelmente tirar esse jogo aqui do meu radar, tá? A gente teve nos últimos jogos aqui 1-1 pro Sassuolo, 1-1 no empate, uma vitória da UD, outra vitória da UD, 4 jogos com características de under, um jogo só para over. Eu vou tirar esse jogo aqui então por conta do Berardi. Pode ser um 5-5, provavelmente até seja, mas o que eu espero do Sassuolo produzindo sem o Berardi é completamente diferente, né? Aquele Sassuolo que buscava resultado, que buscava virada no placar, que deixava a gente em maus lençóis quando a gente estivesse no match odds contra ele, é um Sassuolo com o Berardi principalmente, que é o motor da equipe, apesar de não ser um cara tão novo, é o motor da equipe. Sem o Berardi, por mais que tenha até desempenhado bem no último jogo, e o Sassuolo jogou a última partida contra o próprio Cremonese, foi um jogo feio, mas ofensivamente ele até produziu bastante. Eu prefiro ficar de fora, tá? Lazio e Verona, aqui eu já vou direcionar uma possibilidade de trabalhar um lay ao Verona. A gente tem aqui uma odd do Verona de 5, tá? O Lazio está 1,61. Os últimos jogos do Lazio na competição dentro de casa venceu o Feyenoord por 4-2, inclusive fez muito rápido o seu resultado aqui. Perdeu para o Napoli, aqui num jogo onde sinceramente nenhuma das duas equipes tinha jogado tão bem, e tinha vencido a Inter e o Bolonha, tá? Então é um início de temporada bom, né? Vamos falar assim, do time da Lazio. Já o Verona não começou tão bem, apenas uma vitória em 5 jogos, teve a perda do Simeone. O último jogo do Verona que me encantou um pouquinho foi esse jogo aqui contra o Empoli no segundo tempo e o próprio 2-1 contra a Sampdoria. Só que a Samp já vem muito mal, então vencer a Sampdoria é mais do que uma possível obrigação, tá? Eu estou direcionando essa possibilidade de trabalhar contra o Verona na
no Match Odds, mas eu só vou estar contra de fato se eu tiver leitura para isso, tá? Os próximos jogos da Lazio, a gente tem um jogo do Midtjylland no dia 15, tá? Mas aí eu não sei se a Lazio vai poupar ou não, eu imagino que não, tá? Ainda é muito cedo aqui nas competições da UEFA para a Lazio já começar a poupar. Juventus e Salernitana, depois de tomar um ataque do PSG, né? Modo de dizer, não foi um placar elástico, foi 2-1, mas a Juventus não jogou bem, principalmente o primeiro tempo, e o próximo jogo da Juve vai ser contra o Benfica em casa, né? 3 dias depois. Mesmo um time reserva da Juventus é capaz de colocar um padrão de back aqui contra a Salernitana. Só que a gente tem algumas ressalvas. Primeiro, falta de atenção, os jogadores focados no Benfica, tá? Segundo, time misto, pode ser que a Juventus rode algum elenco aqui, poupe o Vlahovic, alguma coisa assim, tá? E terceiro, a Salernitana não vem jogando mal. A Salernitana, por exemplo, não é tão mal como o Spezia, que foi jogar contra a Juventus lá na casa da Juve e tomou de 2-0. Então, sim, antigamente, na temporada passada, a Salernitana era horrorosa. Agora a Salernitana já melhorou bastante, tá? Então eu acredito sim que é mais um jogo, talvez para uma vitória da Juve, que ela não dê leitura para back. E olha que eu já trabalhei todos os jogos da Juventus esse ano, vou pegar aqui os jogos que a gente teve, ó. 3-0 contra o Sassuolo, para mim, sem padrão. 0-0 contra a Sampdoria, inclusive a Sampdoria começou muito melhor. 1-1 contra a Roma, o gol do Vlahovic foi logo cedo de falta e o segundo tempo foi horroroso. 2-0 contra o Spezia, para mim, também sem padrão, um gol também, se eu não me engano, do Vlahovic logo cedo. 1-1 com a Fiorentina, jogo feio também, muito feio. E esse jogo contra o Paris Saint-Germain, onde eles jogaram muito mal o primeiro tempo também. Então, enfim, dá para consultar? Dá, já até marquei aqui. Mas é possível que a gente se frustre aqui com a Juventus. E vamos utilizar a experiência e o que aconteceu ontem para tentar balizar um pouco do que pode acontecer hoje. O Bayern, completamente desfocado em alguns momentos. A Inter, jogando mal contra o Torino. O Barcelona, primeiro tempo, bem abaixo contra o Cádiz. Ou seja, times que estão... O Milan acabou fazendo um gol cedo, né? Mas times que estão envolvidos em competições europeias, principalmente na Champions, estão tendo um pouco mais de dificuldade. O Napoli foi vencer com um gol do Raspadori lá aos 80 e blau. Também não jogou assim o fino. Teve alguns momentos que eu até estive dentro do mercado a favor do Napoli, mas poderia ter produzido muito mais. Tá? Enfim, toma um pouco de cuidado aí. Na Superliga Turca tem muita gente me dando dica para acompanhar aqui o Galatasaray, que é um time que fez várias contratações, mas eu não vou trazer de fato para trabalhar, eu vou trazer para acompanhar, porque geralmente quando a gente tem uma compra muito grande de jogadores, uma chegada grande de jogadores, não significa que eles vão dar resultado imediato. Significa que eles ainda vão entender qual é o estilo de jogo do treinador, para ver quem vai ser titular ou não e tal, para depois a gente ter um time engatando. Não é trazer 5, 6 jogadores e bota para jogar e vai dar certo. Então eu quero acompanhar, beleza? Então, por enquanto é só mesmo uma questão de curiosidade. Agora vamos fechar com o Brasil. Na Série B a gente tem Grêmio e Vasco. Essa odd do Vasco alta aqui, para mim, ela é uma odd um pouco equivocada, porque os dois times fazem quase que a mesma campanha, tá? Então toma um pouco de cuidado aqui. Eu acho que esse jogo é muito mais parelho do que o mercado indica, tá? Então eu vou evitar fazer essa partida, porque eu tô achando a odd do Grêmio muito baixa e eu não quero trabalhar aqui correções no Grêmio em casa. Lembrando que o Grêmio tem a ver a volta agora do Renato, e provavelmente os ânimos por lá vão melhorar um pouquinho. Na Série A nós temos algumas pegadinhas, tá? Mas vamos primeiro falar aqui do jogo do Botafogo. O Botafogo vem de um excepcional jogo contra o time do Fortaleza. É impossível passar esse planejamento sem elogiar o que o Botafogo fez contra o Fortaleza. Os primeiros 2 gols assim foram claríssimos de superioridade. E já tinha jogado bem contra o Flamengo, tá? Com muita intensidade. Então pode ser ali uma virada de chave para o Botafogo. O adversário não é desconhecido. O América enfrentou 2 vezes o Botafogo na Copa do Brasil e acabou eliminando o Botafogo com 2 vitórias. Não é fácil, mas na minha opinião o Botafogo mudou. Já tá melhorando bastante. Cara, tá muito escuro aqui, peraí. Aí. Agora sim. Também já são quase 6 horas, né? Tá escurecendo. Eu acho que o Botafogo deu uma amadurecida um pouquinho depois dessa eliminação da Copa do Brasil, tá? Mas de todo modo, vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode esperar,
aqui no PDF de apoio. Se você não tem acesso, primeiro link nos comentários fixados para você aprender como ter acesso. Botafogo dentro de casa faz uma campanha ruim, acho que esse é o termo certo, mas é muito parecido com a campanha do América. Olha isso, os dois times saem na frente com a mesma sinergia, né? Os dois times têm praticamente o mesmo número de vitória, falhou em marcar quase que na mesma situação, as defesas são bem parecidas, o ataque do Botafogo é ligeiramente melhor, tá? De criação, o Botafogo cria mais, mas tem uma média de aproveitamento baixa, mesma coisa do América, cria, mas tem uma média baixa. O América cede muito mais oportunidade do que de fato toma de gol e infelizmente vai pegar um time do Botafogo que tem um aproveitamento abaixo da média. Se fosse o contrário, o América provavelmente tomaria mais gols aqui. Primeiro tempo, nada de muito interessante, os times marcam pouco, vencem relativamente pouco, só que o América perde um pouco mais das primeiras etapas. O segundo tempo, o Botafogo geralmente fora de casa melhora, mas em casa continua mais ou menos a mesma situação, apesar de começar a vencer um pouco mais, começa a perder mais também, então jogo extremamente focado, na minha humilde opinião, em leitura, tá? Se tiver liquidez pra gente aqui, correção de preço é o que eu vou buscar nesse jogo. No mesmo horário a gente tem Avaí e CAP. Não é um jogo que me interessa, tá? Mas geralmente o Avaí na ressacada, né? Joga muito bem. O CAP não tem mais nada agora para disputar em relação a Copas do que a Copa Libertadores lá no final de outubro. Então não necessariamente precisa poupar. O CAP agora pode voltar às suas atenções para o brasileiro. Inclusive, se o CAP vencer, ele pode aqui alcançar, dependendo da situação, a terceira, a quarta, a segunda, até a segunda colocação, dependendo da situação do Flamengo, tá? Então uma vitória bem importante para o CAP. O Avaí precisa fugir da zona de rebaixamento, está em 18º. Dentro de casa, o time do Avaí tem 5 vitórias em 12 jogos. Dá para a gente utilizar aqui o PDF para isso? Olha só. O Avaí sai na frente em casa em 67% das vezes. O CAP ele sai na frente com menos frequência. O ataque do Avaí ligeiramente melhor, a defesa ligeiramente melhor. A gente tem os dois times criando muito pouco, mas o Avaí é bastante acima da média, né? Se pudesse estar criando mais chance, seria até melhor. O primeiro tempo do Avaí é muito bom, com apenas 8 derrotas e metade dos primeiros tempos tendo vencido. Toma poucos gols. O CAP já tem uma dificuldade maior aqui de marcar gol fora no primeiro tempo. Mas isso a gente tem que levar em consideração porque, disputando a Libertadores e a Copa do Brasil, era muito comum do CAP poupar times, poupar jogadores, tá? Então cuidado nessas análises numéricas aqui. Vamos focar mais no live, porque eu acho que o CAP pode vir bastante motivado. O segundo tempo, o Avaí tem uma queda brutal de produção e o CAP tem uma melhora muito significativa. As bolas aéreas também podem decidir esse jogo, viu? É outro jogo que, pelas cotações, se eu fosse trabalhar, seria correção de preço, mas eu não tenho interesse nessa partida aqui, vai ser um horário muito cheio de jogos para poder focar. Aqui a gente começa com as pegadinhas, tá? O São Paulo tem o confronto da volta no Maracanã contra o Flamengo no dia 14, ou seja, 3 dias depois. Já é sabido que o São Paulo vai poupar alguns jogadores. Eu estou olhando aqui na escalação, o São Paulo vai poupar o Patrick, o Caleri e o Luciano pelo cansaço. Além disso, o Wellington está suspenso e o Gabriel Neves está com lesão. Então deve entrar aqui com Nicão e Bustos, mais ou menos aqui no ataque, imagino eu, tá? Então o São Paulo ele vai mais misto. O Corinthians, por sua vez, também tem um jogo aqui contra o time do Fluminense já no dia 15, né? Ou seja, 4 dias depois. Só que o Corinthians vai com um time um pouco mais titular. O único preservado aqui é o Renato Augusto. Então a gente vai ter o Yuri Alberto, o Roger Guedes e o Mosquito na frente, tá? Quando a gente pega o retrospecto, nos últimos 3 jogos que o São Paulo fez no Morumbi contra o Corinthians, envolvendo Paulista e Brasileiro, o São Paulo venceu os 3, tá? Mas também a gente tem aquela escrita do São Paulo não ter conseguido vencer lá na Arena do Corinthians. Mas esse jogo é no Morumbi. O Rogério Ceni deve poupar, obviamente, por conta do jogo da volta da Copa do Brasil. Então toma cuidado aqui com a sua análise, com a sua interpretação e principalmente foca no jogo ao vivo para ver o que a gente pode tirar proveito, né? O mais interessado nesse jogo, óbvio que é o Corinthians em relação à disputa pela vaga na Libertadores. Mas, e até mesmo possível título, né?
mas o São Paulo está um pouco próximo aqui da zona de rebaixamento e uma vitória seria interessante. O São Paulo abdicou do brasileiro para focar nas Copas e é o finalista da Sul-Americana. O jogo do Coritiba contra o Atlético Goianiense também não me interessa tanto, principalmente por conta do horário, que vai ter bastante jogo, e eu quero focar nesse jogo aqui do São Paulo. A gente tem um Coritiba que dentro de casa já chegou a ser um dos melhores mandantes da competição, hoje em dia não é nada de especial, tá? E um Goianiense que foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, pelo São Paulo na Sul-Americana, mesmo tendo vantagem nos jogos de ida por 2 gols, e agora vai ter que amargar a disputa do Brasileirão para fugir do rebaixamento. Não é tão longe, aqui com 2 vitórias o time já dá uma escapada, mas mesmo assim não dá para começar a patinar e entrar numa crise, porque senão vai ser complicado, tá? Os últimos jogos, vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu botei o do Corinthians, o time misto é mais complicado de analisar, mas ó, as bolas aéreas do São Paulo continuam muito boas, hein? Cuidado. O Coritiba já foi, como eu falei, um bom mandante, hoje em dia não é tanto. O Goianiense só venceu uma partida fora de casa, se eu não me engano, foi contra o Fluminense. Num jogo onde o Fluminense teve um cartão vermelho. Foi isso? 2-0, se eu não estou enganado. Acho que é isso. A criação do Goianiense fora de casa é muito baixa e o time ainda tem uma média mais abaixo. O time do Coritiba cria até bem no Couto Pereira, mas tem aqui somente uma média de 1,23. Primeiro tempo do Coritiba não é confiável, o time vence e perde e empata quase que a mesma situação. E o Goianiense tem uma média de derrotas no primeiro tempo de quase 60%. Não temos melhora no Coritiba no segundo tempo, somente o fato do time marcar mais gols, mas o número de vitória e derrota praticamente se mantém. E o time do Goianiense também mantém quase a mesma situação, tá? Então, um jogo muito fraco de qualidade, na minha opinião. Jogo para leitura se você quiser fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer nada aqui. Goiás e Flamengo, para a gente fechar, já temos aí 31 minutos. Muito cuidado, tá? O Flamengo vai com o time quase que inteiro reserva contra o time do Goiás. O Dorival quer estar 100% contra o São Paulo, inclusive contra o São Paulo vai escalar jogadores que estão correndo o risco de ser suspensos na final, se passar, obviamente. Então o Flamengo deve vir a campo aqui com o Marinho e o Cebolinha no ataque, mas já houve uma notícia de que o Vitor Hugo pode ser o falso 9 aqui nesse jogo do Flamengo. De antemão, a gente já tem o Diego Ribas, o Thiago Maia deve voltar, o Vidal, o Ayrton Lucas, o Léo Pereira e deve jogar o Davi Luiz também junto com o Mateuzinho e o Santos no gol. Não é um time horroroso do Flamengo, mas talvez não seja um time para sustentar essa odd de 1,57. Então muito cuidado se você for fazer esse jogo. Eu viria, se fosse o time titular, para trabalhar contra o Goiás. Com esse time misto, e olha que o time misto do Flamengo é muito bom, tá? Mas com esse time misto, eu prefiro deixar esse jogo de fora também para não me complicar. Nas estratégias, então, como é que ficou no radar esportivo? A gente tem a Atalanta, tomar cuidado para ver se a Atalanta vai dar padrão ou não. Real Madrid é um time que não é qualquer tipo de pessoa que trabalha o Real. Real Madrid tem alguns padrões específicos para trabalhar com favoritismo. O Shamrock é bem superior ao Finn Hops e a Juventus é uma incógnita. Ainda não me deu padrão de back esse ano, talvez seja hoje, tá? Lazio e Verona, direcionado para um Leile Verona, se de fato o Verona tiver mal, assim como o Rio Ave. Correções de preço aqui, sem viés no Bolonha e Fiorentina, Colônia e União Berlim, tomar cuidado aqui com as bolas aéreas dos dois times. Botafogo e América Mineiro, como a gente já sabe, o Botafogo conhece bem o América, mas é um jogo bem parelho aqui, tá? O Freiburg contra o Borussia Mönchengladbach, se o Freiburg vencer, assume a liderança da competição, mas o Gladbach não é nenhum time bobo. E a minha expectativa de gols também envolve esse jogo do Freiburg contra o Gladbach e 3 jogos da Bundes 2 e um jogo aqui da Série A italiana. Se quiser me acompanhar o meu dia a dia de trabalho, como eu falei para vocês, tá aqui o meu Telegram, link na descrição. Não esquece de criar a tua conta na Betfair. Aproveita o bônus da odd de 14 do Bahia para o Barcelona, com ambas marcam. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. E a gente se vê amanhã. Não inventa moda, não sai do teu método, não sai da tua metodologia e assim você evita de ficar depositando banca compulsivamente. Valeu? Tamo junto.